o candidato apoiado pela Cristina Kirchner, né, numa reviravolta, uma volta, né, desse grupo ao poder, o Alberto Fernandes. E a reação do presidente Bolsonaro, ele disse que foi uma escolha ruim e que ele não ia cumprimentar o presidente da Argentina. Posteriormente, depois que ele falou isso, o Trump cumprimentou, né, o governo Trump cumprimentou o presidente, o Pinheira do Chile cumprimentou o presidente, o Paraguai cumprimentou o presidente, o Uruguai, a Espanha. Quer dizer, que impacto que pode ter nas relações entre os dois países essa atitude do nosso presidente? É uma atitude inusitada, para dizer o menos, e é desagradável que isso aconteça com o nosso principal parceiro na América Latina. A relação Brasil-Argentina, como o ex-ministro Celso Laffer costumava dizer, para o Brasil não é uma opção, é um destino. Nós não podemos mudar de vizinho. E a nossa política latino-americana, sul-americana, ela não terá força se nós não estivermos juntos com a Argentina. As relações do Brasil e Argentina representam o que na Europa representa a relação entre a Alemanha e a França. É o motor da Europa. Nós somos com a Argentina o motor da América do Sul. O que eu espero é que esse mal-estar inicial não tenha consequência, porque a relação é muito importante. Só para fazer um adendo aqui, ele também, né, o discurso da vitória do presidente Fernandes foi um Lula livre, né, puxou um Lula livre. É verdade. Eu acho que é um mal-estar dos dois lados, mas isso precisaria ser desfeito logo. Porque, infelizmente, o que acontece é que nós vamos ter, mais uma vez, um desencontro nas relações com a Argentina, que está nos fatos, não é isso por iniciativa dos presidentes. Enquanto a Argentina possivelmente vai fechar, o Brasil vai abrir mais. Enquanto o Brasil segue uma ortodoxia liberal, a Argentina vai mudar mais uma vez de processo ou de opção política de desenvolvimento. Portanto, eu acho que isso por si só já seria suficiente para afetar o Mercosul, quer dizer, são os dois parceiros mais importantes do Mercosul, um vai para o lado, o outro vai para o outro. Isso é muito ruim nesse momento. Antes da gente chamar as telas, o que o senhor acha dessa a possibilidade do Brasil sair do Mercosul? Outro dia a própria Folha de São Paulo deu uma manchete que a equipe econômica já estudava como fazer isso e etc. O senhor acha que isso é um pouco de bravata? É possível sair do Mercosul? Ou a gente está, como diz o senhor, é destino e sair seria um desastre? O que seria, além de colocar todo mundo na clandestinidade, vários estrangeiros que estão aqui do Mercosul, né, que tem a sua residência permanente, qual seria o impacto de uma saída do Mercosul para o Brasil? Acho que essa saída, na verdade, não deve estar sendo considerada. Eu acho que é mais uma menção que foi feita ao impacto que poderia ter a eleição do Alberto Fernandes. Fazia parte da nossa postura de tomar partido na campanha eleitoral. Eu não acredito que se esteja cogitando seriamente em fazer isso, porque simplesmente não é necessário. O Mercosul traz vantagens. A indústria brasileira, ela tem acesso ao mercado argentino de uma forma privilegiada. É, junto com os Estados Unidos, um mercado em que nós mais vendemos produtos com mais valor agregado. E por que a gente abandonaria isso? Ela não nos custa nada. Muitos dizem, bom, mas é que o argentino ou o Mercosul tolhem a nossa liberdade de fazer acordos. Não é verdade. Não. Porque se nós quisermos, nós podemos sair na frente, como eu fiz isso em 2002. Você sai na frente, negocia, e depois os outros, se quiserem, se juntam. E todos se juntam normalmente, não é? Então, eu não vejo razão. Agora, existe uma hipótese, sim, que me preocupa, que é o fato de se levar adiante
a proposta que consta do comunicado conjunto assinado entre os presidentes Bolsonaro e Trump ao final da sua viagem aos Estados Unidos. Nesse comunicado se fala na negociação de um acordo de livre comércio. Agora, se você negociar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, quando a tarifa zero, que eu acho pouco viável acontecer, isso aconteceria que a vantagem que o Mercosul nos dá seria neutralizada pela negociação de tarifa zero com os Estados Unidos. Então, neste caso, este passo representaria, a meu ver, um abalo forte no Mercosul. Embaixador, pedir licença aí para nós projetarmos inicialmente 2 telas aí com dados de uma pesquisa do Pew Research, realizada agora em 2019, meados desse ano, na Argentina. Primeiro, é óbvio, situação econômica da Argentina, o patamar da situação ótimo ou bom para 15%, 83% ruim e péssimo. Esse dado, esse gráfico explica o resultado da eleição, em grande medida, ou seja, o governo que estava à frente do comando do país despertou expectativas lá atrás, não pôde cumpri-las e aí se viu derrotado. Mas o que eu gostaria de pedir aí um comentário seu é o que vem depois, a tela 2. Satisfação com a democracia na Argentina. 61% insatisfeitos, 38% insatisfeitos. Quando o Pew Research fez essa pesquisa, ele também colocou em campo o mesmo questionário para mais 26 países. Foram 27 países. E a maioria da população de 27 países, e aí estão as principais nações, Brasil, etc. e tal, 51% se disseram insatisfeitos com a democracia, 45% satisfeitos. A Argentina, numa situação mais delicada, porque o quadro econômico, em todos os países onde a situação econômica está mais deteriorada, obviamente, a insatisfação com a democracia é maior. Mas isso se dá mundo afora. Né? Qual é a sua análise desse desencantamento, por assim dizer, com a democracia representativa ou com a democracia liberal, dito de outra forma, mundo afora? O senhor que já foi embaixador na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, já foi ministro aqui no Brasil, qual é a sua visão, sua compreensão desse processo? Para onde pode ser que nós estejamos caminhando do ponto de vista de organização política? Marina, eu acho que você já deu uma das razões, que é a tendência das pessoas em assimilar a sua insatisfação com a democracia, não é? Agora, eu acho que tem outra, porque acho que a democracia também tem a sua culpa no processo. Qual é a culpa? A culpa vem do fato de que nós passamos por um processo revolucionário, que se chama globalização. A liberação dos fluxos financeiros, dos fluxos econômicos, dos fluxos de conhecimento, ela trouxe muita coisa boa, mas também trouxe coisa ruim. Em muitos casos aumentou a desigualdade, em outros casos aumentou o desemprego. E o problema é que as instituições da democracia e, sobretudo, os partidos políticos não se deram conta a tempo da profundidade do processo que estava ocorrendo e não deram uma resposta adequada para os anseios e para o mal-estar da população. Então, o que a população fez? Ela foi recorrer a líderes populistas que sabiam dar respostas simples para problemas complexos. E a democracia fez parte desse mal-estar que a população sentia, porque os partidos políticos eles ficaram à margem do processo. Não lhe parece também que a mídia digital tem papel importante também nessa ruptura, nessa separação entre agências de representação e sociedade? Sim, é isso, sua observação é inteiramente procedente, a meu ver, porque, na verdade, a mídia social é um instrumento ideal para o líder populista, porque ele permite ao líder o contato direto com a população. Ela dá também, a mídia social, uma informação fragmentária e que não é inteligível. Então a população se vê muito mais seduzida pelo carisma do líder populista do que por um bom entendimento do processo que está vivendo.
Embaixador, o Chile surpreendeu o senhor? Esses protestos no Chile surpreenderam o senhor? O senhor também era um crente nas maravilhas do neoliberalismo chileno? Eu nunca fui, eu sou uma pessoa, por natureza, moderada. Eu acho que o senso do equilíbrio é muito importante. Eu acho que no Brasil a abertura da economia é importante, a correção do déficit fiscal é importante, mas eu acho que o Chile foi muito além do que isso. E a Chile, como disse um analista que eu li na França recentemente, o Chile privatizou até a água. E se eu acho que em muitos casos a privatização é procedente, naqueles casos que interessam mais de perto a população, eles não devem estar subordinados a um sistema que vê na atividade ou na atividade social o lucro. Na Inglaterra, por exemplo, a experiência da privatização criou vários problemas e eles estão revendo em vários campos. Eu acho que no Chile foi longe demais. Agora, o que acontece é que esses processos, eles são de longa maturação. O entendimento das pessoas, o mal-estar das pessoas, a insatisfação, ele vai caminhando silenciosamente, até que uma faísca gera o fogo. E a gente não sabe quando é que essa faísca vem. Mas, se vem e quando vem. Embaixador, no caso do Chile, por exemplo, eu estava observando outro dia, será que o debilitamento da democracia não vem antes dessas manifestações agora, não vem num processo lento, por exemplo, o Piñera, presidente eleito, etc e tal, votos válidos, ele teve no segundo turno 55% dos votos, isso parece ele prover uma legitimidade razoável. Mas, de fato, e agora na tecla do desencantamento com a democracia, a participação eleitoral no Chile tem declinado ao longo do tempo. De sorte que o Piñera, e numa eleição fragmentada, como foi a última eleição, o Piñera teve no primeiro turno apenas 17% do apoio eleitoral dos chilenos. E mesmo no segundo turno ele mal chegou a 27%. Aliás, no primeiro turno ele teve um pouco menos do que 17%. Lembrando que não é obrigatório lá, né? O voto não é obrigatório, etc. Ou seja, o esgarçamento dessa liga, dessa relação, desse link entre a sociedade e as agências, os partidos e os seus representantes políticos, não criam espaço para essas explosões nos momentos em que a sensação de esgotamento da população, da sociedade... Em que a insatisfação aumenta. Não é? Eu acredito que o dado que você deu é significativo. Agora, interessante que em alguns países, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, eles centram a análise não apenas no desencanto da população com os partidos, mas centram, para minha surpresa, nas mídias sociais. Quer dizer, eu acho que a mídia social não tem autonomia para ela ser a geradora de um processo de mudança, sobretudo revolucionária, como aconteceu no Chile. Mas eu acho que ela potencializa o movimento ou a insatisfação. E a ignição, né? Faz a comunicação. A ignição. A faísca, ela multiplica muito rapidamente. E eu acho que é isso. Agora, eu acho que no caso do Chile, isso é um problema para nós, não é? Porque a área econômica do governo tem acentuado muito a referência às políticas econômicas feitas no Chile. A nossa área econômica. O governo, a área econômica, é uma referência central. E se você tomar os dados apenas econômicos, é um grande êxito. Mas é que os dados econômicos não refletem o que está por trás da realidade econômica, que é essa sensação, que é a vida real, frustração que as pessoas sentiam por um câmbio que trouxe, é evidente, crescimento, mas que não foi um crescimento compartilhado e que se inseriu no que é um movimento mundial de concentração de renda. No caso do Brasil, essa admiração tem muito a ver com o fato do ministro Paulo Guedes, quando jovem, ter tido a principal e primeira experiência dele de participação em políticas públicas lá no Chile, né? Eu acho que as políticas econômicas do ministro Paulo Guedes, em princípio, são boas. E o que eu fico impressionado com ele é que ele talvez seja das poucas pessoas que eu conheci que realmente tem um projeto de país na cabeça.
né? Ele sabe, as políticas dele estão contidas dentro de um conjunto que faz sentido. Agora, a minha preocupação é a seguinte: como é que vai acontecer agora que nós vamos entrar em algumas políticas que poderão ter um impacto social? Quando você fala em redução das medidas, gastos obrigatórios, gastos mandatários no orçamento, essa medida é correta. Mas, no primeiro momento, no que elas vão refletir? Possivelmente em redução das despesas com saúde e educação, que são as despesas maiores dentro do contexto dessa parte que é engessada do orçamento. Então, em que medida o que era um bom exemplo, que eu acho que era, do ponto de vista econômico, não vai se transformar numa ameaça para as coisas que poderão acontecer no país. Governador, eu queria falar de um assunto aqui que eu acho que o senhor acompanhou de perto, que é a entrada do Brasil na OCDE. Sim. O senhor estava lá na embaixada quando o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente Donald Trump e ficou acertado que os Estados Unidos apoiariam. E quando o governo Trump mandou a carta à OCDE e o Brasil não estava incluído esse ano na carta, o governo minimizou, não, imagina, a gente já esperava que isso fosse acontecer. O fato verdadeiro é que existia um cronograma, né? E a equipe do Paulo Guedes trabalhava com esse cronograma, quer dizer que seria Argentina e Romênia entrariam esse ano, em 2020, maio, o Brasil, em dezembro, Peru, depois Bulgária. Mas que já neste ano isso seria oficializado, né? Então foi, pelo que eu entendi, uma surpresa de fato para o governo brasileiro. Mas isso é uma apuração minha. O senhor agora está aqui, a fonte originária, e vai falar para a gente. Como é que foi isso? Foi uma frustração? Foi uma surpresa? Acontece o seguinte: durante o encontro dos dois presidentes, realmente foi discutida e anunciado o apoio americano à entrada do Brasil na OCDE. Mas a questão é que não foi dada nenhuma data, entende? Eu mesmo fiquei em dúvida depois que eu li. Eu não tinha participado da redação do comunicado conjunto, eu tinha participado de todas as negociações para a entrada do Brasil na OCDE. Eu mesmo fiquei em dúvida e eu formalizei um pedido de esclarecimento ao governo americano, dizendo que esta decisão se poderia entender como uma decisão que já valeria para a próxima rodada de negociação. E, mais uma vez, o que nós recebemos, essa carta que eu tomei a iniciativa de fazer, foi uma declaração um pouco menos ambígua, mas também ainda um pouco ambígua. Em outras palavras, eu acho que essa questão não é tão relevante, porque os Estados Unidos vão apoiar o Brasil. Agora, mais uma vez, eles não disseram quando. Os Estados Unidos não têm um interesse em que o maior número de países entre na OCDE, porque eles preferem ver na OCDE um clube dos países mais afinados com algumas políticas econômicas, e acham que a entrada de muitos países em desenvolvimento poderá criar um desequilíbrio, ainda que não haja um processo decisório em termos de decisões formais, porque elas não são obrigatórias, mas poderá mudar o caráter do clube em um clube de países em desenvolvimento, o que eles não querem. Só para a gente finalizar o assunto OCDE, o senhor acha conveniente o Brasil entrar na OCDE? Porque, quer dizer, na hora em que ele entra na OCDE, ele abre mão do tratamento diferenciado que países considerados em desenvolvimento têm em outros organismos internacionais e outras políticas. O senhor acha que é bom? Olha, eu nunca dei tanta importância a isso. E eu acho que nós estamos superestimando a importância da entrada do Brasil na OCDE. Eu era embaixador em Paris em 2004. E também representante do Brasil na OCDE. Eu fiz uma comunicação em Itamaraty defendendo que o Brasil entrasse, porque eu acho que não temos perda nenhuma. Nós já cumprimos uma boa parte dos chamados catálogos ou códigos da OCDE. Então, isso daí afirmaria um compromisso com certas políticas.
talvez para os mercados financeiros tivesse alguma importância. Mas eu acho que nós damos uma importância excessiva. A OCDE não tem essa importância. E os ministros da Fazenda dão uma importância muito grande, porque é um dos critérios observados pelo mercado financeiro para a qualificação de um país. Então, sob esse aspecto, pode ser importante. Mas não justifica desde faz uns 4, 5 anos que nós vivemos com essa ideia na cabeça que nós temos que entrar imediatamente na OCDE. Eu nunca achei que isso é tão importante. Embaixador, mais 3 telas aí, elas remetem à Argentina, mas na verdade eu vou lhe fazer uma pergunta que tem a ver com o Brasil. A amostra da Argentina, as pessoas foram perguntadas se concordam ou discordam que na Argentina o Estado é conduzido em benefício de todas as pessoas. 77% discordam, discordaram. A segunda tela, se sente-se otimista ou pessimista sobre o sistema político da Argentina. 72% se declararam, em meados desse ano, pessimistas sobre o sistema político. E, por último, a afirmação: precisamos de um líder forte e disposto a quebrar regras para consertar o país. 44% dos argentinos responderam que sim, que estavam necessitados de um líder forte, desejando quebrar as regras, desejoso de quebrar as regras, disposto a quebrar as regras no país. Aí, embaixador, 2 coisas. Primeiro, nessa mesma pesquisa, o Brasil aparece 9 pontos acima da Argentina, 53%. Já fica a pergunta, qual é como é que o embaixador identifica na sociedade um tamanho desse segmento que aparentemente não tem tanto compromisso com a democracia e eventualmente aplaudiria caso hipoteticamente o governo do presidente Bolsonaro quebrasse determinadas regras próprias da institucionalidade democrática. Agora, além de chamar a atenção esse dado da pesquisa, Brasil 53%, eu gostaria que o senhor explicasse, ou tentasse explicar para nós, por que na França, a França liderou aí esse ranking com 77%. 77% dos franceses responderam que o país precisa de um líder forte, disposto a quebrar as regras. Eu acho, e aí realmente eu não sou especialista nesse tipo de pesquisa, mas eu acho que a sociedade hoje, em vários países, ela está cansada. O que se diz da eleição no Brasil, da última eleição, que foi a eleição dos indignados, esse sentimento é generalizado. Esse sentimento foi o que elegeu Trump nos Estados Unidos, que é um país exemplar em termos de democracia. Esse sentimento foi o que mobilizou por semanas a fio a manifestação dos casacos amarelos na França. Eu acho que a sociedade está descrente, porque, mais uma vez, eu acho que a democracia não está funcionando bem. E a democracia não está funcionando, sobretudo na parte da representação. Não na parte do governo, mas na parte da representação. As pessoas não se veem representadas. E eu acho que esse sentimento é um sentimento geral do momento em que nós vivemos, que é um momento, como se diz hoje, disruptivo em todos os países. Você vê, por exemplo, na França, 40% de aprovação do movimento Le Pen, que é um movimento disruptivo e muito longe dos padrões de democracia francesa. Eu acho que isso é um fenômeno geral. No caso da Argentina, reflete em boa medida o sentimento, a sensação de crise que eles estão vivendo mais uma vez. Não é? Depois de 2002, daquela crise imensa. Mais uma vez estão vivendo. E aí tem um componente, talvez, nacional, que é um profundo pessimismo do argentino com o seu país, e talvez com uma certa razão, porque um país que no início do século XX era entre os 5 países mais ricos, eu acho que é difícil aceitar a situação que o país tem levado na última década para deliminar um pouco o espaço.
Embaixador, eu queria falar um pouquinho da relação do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Donald Trump, de alinhamento completo, total e absoluto, né? O que pode acontecer se não der o Trump na reeleição, se o Trump perder a eleição? Esse alinhamento assim tão absoluto do presidente com ele pode trazer alguma consequência se o vencedor for um democrata? Mônica, eu queria talvez qualificar um pouco esse alinhamento absoluto. Infelizmente, as relações do Brasil com os Estados Unidos têm se caracterizado por um movimento pendular. Ora nós estamos mais próximos ou muito próximos, ora estamos mais distantes ou muito distantes. Isso é um grande problema do relacionamento, que impede uma análise objetiva da relação no mérito de cada um dos temas da agenda. Em vez de nós analisarmos se naquele tema específico nós estamos de acordo ou não, nós já partimos com uma predisposição contra ou a favor. E o meu grande esforço em Washington foi justamente ver se quebrava esse paradigma do pêndulo para um relacionamento mais maduro, que não foi o que aconteceu, e acho que a minha tentativa foi fracassada. Mas a relação do presidente Trump com o presidente Bolsonaro é uma relação de grande afinidade. É uma relação que os dois querem aproximar sempre mais os países, mas para mim não é problema que o Brasil goste dos Estados Unidos ou que queira uma relação mais estreita. Eu acho isso bom. Eu não acho bom se esse relacionamento for feito em detrimento dos demais relacionamentos. Porque o Brasil se encontra numa situação muito favorável de um mundo que é cada vez menos multilateral e mais multipolar, em que nós temos uma relação muito boa com cada um dos polos econômicos de poder. O teste disso é a relação com a China. E é uma preocupação que eu tinha, enfim, tendo sido embaixador nos Estados Unidos e presidente do Conselho Empresarial Brasil-China por mais de 5 anos. Eu acho que seria muito ruim para o país. Essa viagem foi muito positiva para o Brasil? Eu acho que ela foi boa, porque os dois lados eles entenderam que a melhor forma desta política é o pragmatismo. E se você vê essa palavra aparece várias vezes no discurso de ambos os presidentes. Mas, antes de ir, o Bolsonaro fez uma declaração que eu acho importante. Ele disse que o Brasil não vai tomar partido numa guerra comercial. E é exatamente esse ponto que eu acho que faz a diferença. É que nós temos boas relações com a China, temos boas relações com os Estados Unidos, temos boas relações com a Europa, mas nenhuma delas é em detrimento dos outros. Nós precisamos ter a nossa liberdade política e econômica, fazer as opções em cada caso que são... Todas são necessárias, mas nenhuma é suficiente, é isso? Exatamente. Você acha que esse risco está afastado, então, pelas declarações? Não, eu acho que esse risco, o que fica claro é que o governo tem consciência disso. A declaração de dizer que nós não vamos tomar partido numa guerra comercial é uma posição que não prejudica a aproximação, a opção por boas relações com os Estados Unidos, que eu não vejo problema nenhum, mas desde que não seja feito em detrimento das outras. Embaixador, a gente está tendo aí, então, só para voltar um pouquinho para a América Latina, mais especificamente, algumas eleições, quer dizer, o continente teve um período... de governos de centro e centro-esquerda, majoritariamente no continente, os bolivarianos. Depois você começou a ter derrotas em alguns países e agora, aparentemente, México, Venezuela um pouco imutável, vamos dizer assim, né? Argentina também elegendo um governo de esquerda, o Evo Morales segue no poder. E aí fala-se um pouco sobre a possibilidade de um isolamento do Brasil e um isolamento do presidente Bolsonaro, que seria uma exceção de direita, ou alguns dizem até de extrema-direita. O senhor acha que isso pode ocorrer, um isolamento do Brasil? Eu acho que é cedo para dizer isso, né? Há um movimento mais à esquerda hoje, é claro, mas o que vai ser o governo do Fernandes? Será que ele vai ter condições para fazer um governo estilo
Cristina Kirchner, que brigou com toda a comunidade financeira internacional, entrou default e confrontou a comunidade financeira internacional. Eu não acredito que ele faça isso, porque pode ser até que haja algumas declarações nesse sentido, mas o problema é que a Argentina não tem dinheiro para fazer uma política populista, e a Argentina vai ter que primeiro alcançar a reconstrução econômica do país. Então, eu não vejo isso. O que eu vejo é que nós estávamos antes construindo, e foi uma coisa que eu me empenhei muito, em vários processos de convergência. Quando você vê a relação Mercosul-Aliança Pacífico e a convergência que se estava consolidando dos dois grupos econômicos, a convergência no âmbito do Grupo de Lima, que é um espaço político. Então, nós estamos uma convergência política e econômica entre países que representam 80% da população, 80% do produto, e que pensa de uma forma parecida. O que era antes uma convergência, hoje agora está se manifestando como um desencontro entre grupos que têm problemas entre si, que não mais estão engajados num processo de consolidação das muitas afinidades que eles têm. Embaixador, há um diagnóstico de que a combinação de violência e corrupção, o sentimento da população reagindo a esses dois fatores, levou, com o esgotamento do ciclo das commodities, levou à substituição dos governos de esquerda, que a Mônica relatava na América Latina, a sua substituição por forças mais à direita, em várias gradações, como ela também lembrou. E há uma leitura hoje, uma leitura que prospera, de que a dificuldade de administrar uma crise fiscal, todos esses países, pela escassez, inclusive, do crescimento econômico, um crescimento que, mesmo quando esses países escapam à recessão, fazem de forma muito tímida. O Brasil ensaia já há algum tempo, 2, 3 anos, alguns passos, mas sem um crescimento consistente, também leva à decepção da sociedade com esses governos mais liberais que ela elegeu. Essa, digamos, seriam as leituras predominantes. O senhor acredita que 80% da sorte, mas só para jogar o número, a probabilidade do governo Bolsonaro reside no ritmo de recuperação da economia brasileira? Não saberia dizer, Lamareda. Eu acho que a recuperação da economia vai ter um papel muito importante. Mas essa recuperação precisa ser sensível e ela tem que se converter em termos de uma redução do desemprego, que eu acho que é uma das questões sociais mais complicadas do governo. Eu acho que a economia vai dar um grande alívio se voltar a crescer de uma forma maior, reduzir o desemprego. Eu acho que sem dúvida tem impacto. Tem outros problemas também, não é? E eu acho que o que nós estamos assistindo hoje é um estreitamento das opções econômicas, porque existe uma série de constrangimentos que forçam ir numa direção, e o estreitamento também das opções políticas, porque aquilo que se esperava que fosse ser o governo Bolsonaro centrado em duas questões centrais, que eram a percepção da corrupção e a percepção de criminalidade, ou de combate à criminalidade, talvez se mostre mais difícil do que se pensava, sobretudo a da criminalidade. Embaixador, infelizmente chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa, convidá-lo para voltar várias outras vezes. Muito obrigado. Obrigado pela presença, embaixador, e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que nós mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.